tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Enquanto a grande mídia analisava o pedido de demissão do chanceler Ernesto Araújo, ou tentando colocar Bolsonaro de joelhos para o Centrão, ou tentando vender uma atuação desastrosa do ex-ministro, o presidente agiu rápido e entregou uma mini-reforma ministerial, alterando o comando de 6 importantes pastas, fato que desbaratinou os principais veículos de imprensa, que tiveram que desfazer de suas manchetes sobre o chanceler, para então tentar decifrar a dança das cadeiras que ocorria no executivo e que pegou todo mundo desprevenido. No lugar de Ernesto Araújo, no Ministério das Relações Exteriores, entrou o diplomata Carlos Alberto Franco França. O general Luiz Eduardo Ramos saiu da Secretaria de Governo para assumir a Casa Civil. No seu lugar na secretaria entrou a deputada do Centrão, Flávia Arruda. O general Braga Neto, que estava na Casa Civil, foi para o Ministério da Defesa, no lugar do general Fernando Azevedo e Silva, que teve que vestir as suas pantufas e ir para casa. Bolsonaro também demitiu José Levi da chefia da Advocacia Geral da União e colocou André Mendonça de volta. Já o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que foi ocupado por Sérgio Moro, depois por Mendonça, agora vai para o delegado da Polícia Federal, Anderson Torres. Trocas de ministros são normais em qualquer governo. Assim como em um jogo de futebol, o técnico troca os jogadores do seu time de acordo com os rumos que a partida vai tomando. Bom, mas para piorar qualquer tentativa de leitura por parte da imprensa do que estava acontecendo no governo, o Ministério da Defesa ainda expediu a demissão de 3 comandantes das Forças Armadas. O general Edson Pujol, do Exército, que ficou conhecido aí como o general do cotovelinho, o almirante de esquadra Ilques Barbosa Júnior, da Marinha, e o tenente brigadeiro do ar Antônio Carlos Moretti Bermudes. E ao contrário do que a extrema imprensa divulgou, de que os comandantes estavam largando seus cargos em protesto ao governo, as demissões partiram de uma decisão de Bolsonaro. Conforme podemos ver nesse comunicado oficial do Ministério da Defesa. Mas claro que diante de tantos acontecimentos em menos de 24 horas, o jornalismo militante brasileiro, sem entender nada, desatinou a disseminar fake news ou bobagens conspiratórias em torno de um iminente golpe. Afinal, se Bolsonaro está trocando o comando das Forças Armadas, o que mais poderia ser, senão a preparação para o fechamento do Congresso e do Supremo? E essa é a única conclusão que os militantes que ocupam as redações dos principais jornais do país poderiam chegar. Ou por conta do mau caratismo, ou por conta de seus cérebros farináceos mesmo. Mas antes de qualquer conclusão estapafúrdia, precisamos lembrar que a Constituição Federal estabelece claramente que o presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas. Sendo assim, é prerrogativa de Bolsonaro efetuar alterações no comando militar quando julgar necessário. Agora, eu só queria entender que tipo de golpe estão esperando do Bolsonaro quando o STF está perseguindo e prendendo arbitrariamente aqueles que ousam criticar os seus integrantes. Que tipo de golpe estão esperando do Bolsonaro quando governadores e prefeitos estão promovendo a derrocada econômica do país através do fechamento da atividade produtiva e econômica? Que tipo de golpe estão esperando do Bolsonaro quando governadores e prefeitos retiraram nosso direito de trabalhar e até mesmo o nosso direito de ir e vir? Afinal, hoje o brasileiro não pode mais tomar um sol na praia ou ficar na rua depois das 8 horas da noite. Medidas que não ocorreram nem nos períodos mais tensos do regime militar. Que tipo de golpe estão esperando do Bolsonaro quando governadores e prefeitos estão determinando o que a gente pode comprar ou não no mercado? Ou quando autoridades locais estão impedindo que trabalhadores ambulantes levem o sustento para suas famílias?
Que tipo de golpe é esse que estão esperando do Bolsonaro? A verdade é que enquanto o STF cria um verdadeiro estado de exceção e permite que prefeitos e governadores atropelem cláusulas pétreas da nossa Constituição, a grande mídia e o estamento político acusam de tentativa de golpe justamente o único que todos os dias denuncia essa delinquência institucional e que levanta sua voz em defesa das nossas liberdades fundamentais. Bom, mas para a gente tentar entender o que Bolsonaro pretende com essas trocas, antes precisamos entender que a Constituição de 88 foi desenhada por defensores do regime parlamentarista. Assim, muito poder foi dado ao legislativo, ainda mais que quando foi escrita o país tinha acabado de sair de um regime militar, onde o executivo mandava e desmandava. Então é óbvio que os constituintes da época quiseram se proteger. E para piorar, o aparelhamento do judiciário orquestrado durante os 13 anos do PT fez com que o poder do executivo fosse ainda mais esvaziado. Dessa forma, no Brasil, ou se governa de mãos dadas com a ala mais influente do Congresso, que é o Centrão, ou simplesmente não se governa. Aqui a grande habilidade do presidente é saber equilibrar as demandas do Centrão com as suas próprias demandas como chefe do executivo. E assim saber a hora de ceder ao Centrão e saber a hora de recrudescer em defesa do projeto de poder eleito nas urnas. E no Brasil, ninguém pode quebrar esse paradigma sem antes mudar o sistema que o fundamenta. Uma profunda reforma política e até uma nova constituinte se faz necessário para que o executivo e o legislativo se tornem de fato poderes harmônicos e independentes. E é só entendendo isso que podemos entender muitos dos movimentos do presidente. Mas enfim, há muito tempo que o Centrão perde a cabeça de Ernesto Araújo e Ricardo Salles. E para você entender em detalhes os motivos, assista o último vídeo do canal, vou deixar o link aqui nos comentários. Pois hoje não pretendo aí entrar nesse assunto. Mas com a saída de Pazuello, o Centrão queria um nome seu para ocupar o Ministério da Saúde. Porém, Bolsonaro não cedeu, manteve um nome técnico na pasta. O novo ministro da Saúde, goste você ou não de sua atuação, é um médico gabaritado, sem qualquer tipo de vínculo político ou partidário. E claro que ao fazer isso, o presidente sabia que se intensificaria o pedido pela cabeça de Ernesto. Inclusive, teve até a ameaça de impeachment do presidente da Câmara, que foi eleito com o apoio de Bolsonaro. Eu estou apertando hoje um sinal amarelo para quem quiser enxergar. Os remédios políticos no parlamento são conhecidos e são todos amargos, alguns fatais. Muitas vezes são aplicados quando a espiral de erros de avaliação se torna uma escala geométrica incontrolável. Isso fez Bolsonaro perceber que precisava fazer alterações urgentes que pudessem garantir sua estadia e o mínimo de governabilidade. A ida do general Braga Neto para o Ministério da Defesa escancara a intenção do presidente de ter um ministro mais alinhado ao seu governo e não apenas com as Forças Armadas. E foi justamente isso que custou a demissão de Fernando Azevedo e Silva, que ocupava esse cargo desde o início. O general Azevedo e Silva sempre procurou adotar uma postura de neutralidade dos militares em relação aí à gestão Bolsonaro. Nos 2 anos e 2 meses que esteve aí à frente da pasta, o general jamais se manifestou em apoio às demandas do governo, nem nos momentos mais críticos, como quando o STF impediu que o presidente escolhesse o chefe da Polícia Federal, que é uma prerrogativa do Executivo, ou quando tornou pública uma reunião ministerial privada. Para se ter uma ideia, em uma entrevista ao jornal Correio Brasiliense, o chefe do Departamento Geral de Pessoal do Exército, general Paulo Sérgio, mencionou que defende o home office de militares em uma espécie de lockdown nos quartéis, por temer aí uma terceira onda da peste chinesa. Aí eu te pergunto, que tipo de país deixa seus soldados trancados em suas casas, pedindo iFood e assistindo BBB em meio a uma pandemia? A expectativa de Bolsonaro era que, no mínimo, o Ministério da Defesa,
ou o comando do Exército tomassem alguma atitude em relação a essa declaração vergonhosa. Mas nada fizeram. A verdade é que, sob o comando do general Pujol, o Exército, desde o início da pandemia, defendeu o isolamento social como a medida mais eficaz para evitar o contágio. Assim como jamais condenou a tirania de governadores que fecharam a atividade comercial e solaparam direitos fundamentais do cidadão. Inclusive, o Centro de Estudos Estratégicos do Exército chegou a preparar um estudo defendendo medidas de isolamento social mais drásticas. E essa postura, adotada pelo Exército, bate completamente de frente com o governo Bolsonaro. O cumprimento de cotovelinho do general exprime bem isso. Sendo assim, o presidente usou de sua prerrogativa de chefe das Forças Armadas para substituir alguns comandantes que estavam em rota de colisão com seu governo. Bom, mas uma mudança que está sendo muito criticada por apoiadores do presidente é a que aconteceu na Secretaria de Governo. Agora quem assume é a deputada Flávia Arruda. A crítica é justa, pois estamos falando de uma deputada que votou pela prisão de Daniel Silveira, que apoiou publicamente a eleição de Joe Biden e que é esposa de José Roberto Arruda, ex-governador do Distrito Federal que foi preso e condenado no âmbito da Força-Tarefa Caixa de Pandora. No entanto, fazer biquinho e bater o pezinho no chão diante dessa indicação é desconhecer completamente a função da Secretaria de Governo. Precisamos entender que essa não é uma pasta propositiva ou que cria medidas, mas sim uma pasta que basicamente cuida da articulação do governo dentro das duas casas legislativas. Ou seja, o perfil ideal para ocupar o cargo é de alguém que tenha aí um bom trânsito dentro do Congresso e que nutra a simpatia da maioria dos parlamentares. Ou seja, não dá para colocar um notório bolsonarista na Secretaria de Governo, por exemplo, um Weintraub da vida. Isso seria um suicídio político. Ramos, que antes ocupava esse cargo, apesar de ser um general do Exército, ele tem um bom trânsito dentro do Congresso, tanto que foi ele o principal responsável pela estratégia de aproximar Bolsonaro do Centrão. Quanto a Flávia Arruda, nas eleições de 2018, ela foi a deputada federal mais votada do Distrito Federal e ganhou relevância aí nos últimos meses dentro da Casa Legislativa após a sua gestão na presidência da Comissão Mista de Orçamento. Atualmente, Flávia é considerada uma das principais aliadas de Arthur Lira, o que demonstra que a deputada tem o perfil para cuidar dos interesses do governo em meio às raposas de Brasília. A dura realidade é que o sistema é bruto e, para sobreviver, o presidente está jogando o jogo que o sistema impõe e tem feito isso dentro dos limites da Constituição. Aliás, enquanto ministros do Supremo, governadores e prefeitos passam por cima de cláusulas pétreas da nossa Carta Magna, Bolsonaro, nesses 2 anos e 2 meses de mandato, tem se mantido fiel a ela. O presidente agiu dentro dos limites constitucionais até para tentar combater esse estado de exceção que está sendo imposto pelas autoridades locais. Primeiro, Bolsonaro entrou no STF com uma ação direta de inconstitucionalidade, mas que por sua vez foi rejeitada por Marco Aurélio Mello. Depois entrou na Câmara com um projeto de lei que incluiu a pandemia na Lei de Mobilização Nacional. O projeto daria poderes ao chefe do executivo para ações estratégicas que deveriam aí ser cumpridas por todos, inclusive estados e municípios. A Lei de Mobilização Nacional é específica para casos de guerra e dá ao presidente o poder de controle geral. Mas ao incluir a pandemia nesta lei, Bolsonaro teria um instrumento legal para impedir governadores e prefeitos de estabelecer medidas em desacordo com o governo federal. Porém, ontem a Câmara também rejeitou essa PL. Diante disso tudo, qualquer narrativa da imprensa ou do estamento político ligando Bolsonaro a um suposto golpe ou ruptura institucional, além de desonesta, é criminosa, pois corresponde a acusar de maneira caluniosa o presidente da República.
A grande verdade é que essa é só uma tentativa desesperada do establishment de desviar a atenção do brasileiro do verdadeiro golpe que está em curso. Um golpe que foi importado da China e que ganhou adeptos fiéis entre aqueles que ocupam as estruturas de poder do nosso país. Pessoal, eu quero agora passar um recado rápido e extremamente importante. Mas antes, já clica no like para ajudar a impulsionar esse vídeo. Deixa aquele comentário esperto ou deixa só um alô mesmo, pois isso também ajuda demais na nossa relevância. Confere aí se você continua inscrito no canal e acione esse bendito sininho das notificações. Então vamos lá. Agora, mais do que nunca, precisamos adquirir conhecimento. Como dizia Francis Bacon, conhecimento é poder. E você não pode se dizer conservador sem beber na fonte das mentes que delinearam o conservadorismo no mundo. Lembrando que conservadorismo não é uma ideologia, mas sim uma postura, um engajamento diante da realidade que nos cerca. Sendo assim, até o dia 8 de abril, todos os livros dos principais autores conservadores do mundo estarão em promoção na minha biblioteca. E é promoção de verdade, os títulos estão praticamente a preço de custo. É a sua oportunidade de adquirir obras fundamentais de Edmund Burke, Roger Scruton, C.S. Lewis, Chesterton, do professor Olavo de Carvalho, do Russell Kirk. Enfim, para você ter uma ideia, Reflexões sobre a Revolução na França, do Burke, de R$ 74,00 você vai pagar apenas R$ 37,00. O Breve Manual do Conservadorismo, do Russell Kirk, de R$ 40,00 você vai pagar apenas R$ 28,00. Kirk foi o pensador que fundou o movimento conservador moderno nos Estados Unidos e o autor que mais influenciou a política de Ronald Reagan. Essa sua pequena, grande obra é ideal para todos que querem começar a entender as bases do conservadorismo, pois ao mesmo tempo que o conteúdo é extremamente profundo intelectualmente, a leitura é dinâmica, didática e acessível para qualquer público. Bom, a promoção na minha biblioteca encerra dia 8, mas não deixe aí para o último dia, pois quando tem promoção assim, alguns títulos costumam acabar logo nos primeiros dias. Então, terminando o vídeo, já acessa bibliotecadoluiz.com.br. O link direto para adquirir esses 2 livros que eu indiquei estarão fixados no primeiro comentário. E por hoje é isso aí. Compartilha ao máximo esse vídeo. E se você gosta do meu trabalho e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja aí com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!